Estamos de volta com a Assembleia Debate sobre a judicialização da saúde, que para muitos é uma última alternativa para conseguir um remédio ou um tratamento negado pelo SUS por falta de previsão na lista de procedimentos do Ministério da Saúde ou mesmo por questões orçamentárias. Nas prefeituras, a judicialização resulta em gastos muito além dos 15% do orçamento, como define a legislação para o setor. A Comissão de Saúde aqui da Assembleia promoveu uma reunião para avaliar como garantir acesso à saúde sem desequilibrar as contas municipais. O artigo 196 da Constituição Federal de 88 estabelece que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, aí entendido como União, Estados e municípios. Só que quando o cidadão não consegue atendimento, a Justiça tem determinado a garantia desse direito. É a chamada judicialização da saúde, que preocupa prefeitos por todo o Estado. Cidades da Grande BH, que alegam gastar até 30% da arrecadação em saúde, reclamam que as decisões judiciais geram despesa extra aos cofres dos municípios e dificuldades para as prefeituras. Os tribunais de justiça punem os prefeitos, às vezes de maneiras covardes, determinando que o prefeito faça aquele atendimento médico hospitalar, internação daquele cidadão em qualquer hospital da capital ou fora da capital em 24 horas, sem dizer aonde o prefeito vai buscar o recurso para poder cumprir depois com o pagamento daquela internação. A Secretaria de Saúde de Belo Horizonte afirma que o orçamento da capital também sofre com a demanda das decisões judiciais, piorando o déficit do setor, hoje estimado em 10 milhões de reais mensais. As unidades básicas já estão sem porteiro à tarde e a única saída, segundo a gestão do município, é garantir mais recursos, qualquer que seja a fonte. Seja com aporte adicional do governo federal, com aporte do governo do estado, a racionalização dos recursos, com a implantação das redes de urgência e emergência, rede cegonha, para que nós possamos cumprir a nossa obrigação constitucional, que é garantir o acesso universal e gratuito à população. Está ficando inviável e o governo federal tem que abrir os olhos e nós temos que unir Minas e pressionar para que realmente venha mais recurso. Um CTI que o governo federal paga R$ 430, é impossível, porque o custo dá mais de 1.500. A representante do Poder Judiciário do Estado afirma que as decisões relativas a atendimentos de saúde tiveram queda no ano passado, mas lembra que recorrer à Justiça para ter garantia de assistência é direito do cidadão. O Judiciário ele se apresenta como a última alternativa do cidadão que, após esgotadas todas as tentativas de resolver administrativamente o seu problema de saúde, sem êxito, ele bate às portas do Judiciário. O Judiciário, então, avalia caso a caso e passa a analisar, então, diante da necessidade do cidadão e da urgência do caso concreto. E agora, nos dias 14 e 15 de setembro, a Assembleia promove um ciclo de debates sobre a judicialização da saúde. Você encontra informações no site da Assembleia, onde há acesso a um ambiente especial com a programação completa do evento. Eu ia fazer uma pergunta para o deputado Antônio Jorge, quer fazer um comentário sobre essa reportagem, né? É porque eu identifiquei nosso amigo prefeito de Vespasiano. Essa é uma sugestão que eu tenho feito muito no ambiente da saúde, né, como militante da causa, né? Eu tenho insistido isso aqui na Assembleia. O secretário finalístico, ele recebe um recurso e tem que se virar com aquele recurso. Obviamente, no caso da saúde, tudo muito pactuado, tem umas instâncias bipartíticas, micro-regionais, e temos uma grande pactuação com os secretários de saúde e com a sociedade. Mas é um recurso finito que nós temos que virar. Quando vem a judicialização, o que eu acho estranho é que o secretário de saúde não tem o condão, nem o prefeito, de gerar mais recursos para pagar aquela ação. Aí cai nessa dilema de subtrair do coletivo para atender o individual, que muitas vezes é justo. Eu acho estranho, por que não judicializa contra o secretário da Fazenda ou contra o ministro da Fazenda, né? Porque são esses os responsáveis pelo descaso, muitas vezes, do financiamento com a saúde, né? O secretário da atividade finalística, eu estou falando uma coisa que parece anedótica, mas é porque eu vivenciei muito. O secretário finalístico, ele vive uma tensão interna no governo, muitas vezes, por mais recursos. O governo federal, os governos de modo geral, né? Eles, quando abrem a caixa de ferramentas, eles só veem saúde na hora de cortar gasto, né? Agora nós vimos a barbaridade do governo federal
presidente Dilma cortou 12 bilhões, quase 13 bilhões do orçamento desse ano. O Wilson está na ponta, ele sabe qual foi o primeiro corte imediato. Cirurgias eletivas. Não teremos mutirão de cirurgias eletivas esse ano. Sabe o que significa isso? 50, 60 mil pessoas que teriam procedimentos operados, eletivos, programados, que vão virar o quê? Urgência. E vão para as filas, e vão judicializar. Então, não adianta judicializar em cima do prefeito que tem um orçamento finito, está com a sua FPM caindo, quer dizer, esse é o grande debate. Eu quis tomar a palavra, porque o grande debate, a gente vai circundar, tem muitas questões complexas, sofisticadas e tal, mas a questão essencial no Brasil é se nós queremos ter um sistema público universal ou não. Nós, os constituintes, a nação brasileira optou em 88 dessa forma, mas até hoje não teve ousadia de apresentar o recurso suficiente para isso, para perseguirmos esse objetivo humanístico, generoso que os constituintes pensaram. Há uma hipocrisia no país entre o que é pensado e o que é efetivamente disponibilizado para a população. Essa enganação tem que acabar. E a população que é vítima disso tem um papel. Nós precisamos permitir, através de mecanismos vários, que haja um debate, uma politização da sociedade brasileira, para que não fique vendo o defeito da saúde só com aquela imagem que entra no jornal cotidiano, da fila, da briga, que faltou plantonista, porque isso tudo, na imensa maioria das vezes, é reflexo do subfinanciamento. Essa é a questão, é a mais crítica. E os prefeitos, eu quero dizer aqui, me solidarizar, os prefeitos são os que mais sofrem com isso, e os secretários municipais, né? Porque não há recursos. Os municípios têm que gastar 15%, de acordo com a norma federal, e gastam 25% em média, 30%, quer dizer, e judicializa em cima do município. E o ente federal, que concentra a maior parte dos recursos da nação, aliás, com uma grande distorção, que é uma outra agenda importante, o Pacto Federativo está totalmente pervertido, né? Cada vez mais responsabilidade para estados e municípios e cada vez mais concentração de recursos na mão do governo federal, esse cada vez se desresponsabiliza mais. Exemplo de agora, que cortaram 12 bilhões no orçamento da saúde. Então, Jorge, eu acho que você tem razão de colocar essa questão do financiamento ou do subfinanciamento aqui. O Guimarães Rosa que fala que uma coisa é pôr ideias arranjadas, outra é lidar, é cuidar de um país de gente, com 1000 e tantos sofrimentos. Uma coisa é o Estado colocar que saúde é um direito de todos, dever do Estado. O que a gente está vendo é que é direito, mas historicamente também, Antônio Jorge, não tem tido o financiamento necessário. E não é só nos últimos 10 anos. Não, que a gente vê, tem 50 anos aí que a gente tem esse subfinanciamento na saúde. De certa forma, a gente vem organizando mais o sistema. Agora mesmo, todos os municípios estão discutindo as conferências de saúde, mecanismos de fazer avançar o SUS, as conferências de saúde, municipais, regionais, estaduais, chegando na nacional. E o objetivo é avançar nesse sistema único de saúde. E na minha avaliação, já foi levantada aí essa questão do financiamento, sem a gente incrementar mais esse sistema com recursos novos, porque a CPMF, que existia um certo tempo, foi acabada aí nos últimos tempos. E dinheiro novo não veio. Então, na minha avaliação, precisa de dinheiro novo, para sustentar esse sistema. E dinheiro novo, o meu colega Arlen tem falado muito no IOF, que substituiu a CPMF, mas não foi carimbada também para a saúde. Aumentaram o IOF, mas não foi carimbada para a saúde. Eu proponho, e tem um projeto tramitando na Câmara Federal, que é a taxação sobre as grandes fortunas que existe na França, que existe na Argentina, carimbada para a saúde, para sustentar esse sistema que é muito importante para o brasileiro, sabe? Então, a taxação sobre grandes fortunas, na minha avaliação, é recurso novo que vai vir aí para fortalecer o SUS. 600 brasileiros declararam à Receita Federal
que tem um patrimônio maior do que 150 milhões. Isso significa que a gente tem que ter mais igualdade nessa terra. O deputado falou de uma legislação federal. Agora aqui em Minas tem esse ciclo de debates que a Assembleia, esse evento que a Assembleia faz no mês que vem, soltar até à frente. O que pode ser feito, né, por parte nossa aqui em Minas, deputado? Eu espero que a partir desse ciclo que nós possamos reconhecer os erros hoje do Sistema Único de Saúde, fortalecer o financiamento da saúde, porque nós convivemos sempre com essa frase: saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Mas o texto é um pouquinho maior. Saúde é um direito de todos, um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visam reduzir o risco de doenças e agravos. E o que nós estamos vendo hoje é que milhares de pessoas estão agravando dia a dia com doenças crônicas e nós não estamos exercendo realmente o texto da Constituição. Eu reconheço, o Antônio Jorge disse que os secretários de saúde, os prefeitos estão sofrendo, mas sofrendo muito mais ainda estão as pessoas. Hoje nós vemos pessoas na fila do SUS com problemas, doenças urológicas crônicas, idosos esperando por uma ressecção da próstata para melhorar a função urinária. As pessoas convivem com essas doenças anos e anos. Pessoas com doenças ortopédicas, necessitando de uma cirurgia ortopédica para melhorar a qualidade de vida, convive a cada dia com o agravamento da doença e nada sendo feito. Então, esse agravamento das doenças que nós temos que preocupar muito, porque a Constituição é clara. Nós não podemos permitir o agravamento das doenças. E o que nós temos mais vivenciado hoje é o agravamento das doenças, principalmente com pessoas hoje que têm como única e exclusiva porta de tratamento o SUS. E tem trabalhos demonstrando que cerca de 30% dos pacientes que dependem exclusivamente do SUS têm uma mortalidade muito maior do que as pessoas que têm possibilidade de tratar na rede privada e com plano de saúde. Então, hoje, a mesma doença mata muito mais na população que é atendida pelo SUS. Por quê? A doença é mais grave no doente mais pobre? Não. É porque o doente mais pobre, ele às vezes trata tardiamente a doença, ele às vezes perde a sequência de tratamento por falta de exames, por falta de internações, por falta de vagas em leitos hospitalares. Então, essa falta, essa dificuldade que as pessoas hoje têm de tratar a doença adequadamente, é que faz com que o princípio do SUS, que é a igualdade de resultados, nunca existiu para os pacientes do SUS. Que era uma outra grande preocupação de quando o SUS foi construído, que além da universalidade, a integralidade, a igualdade de resultados. Nunca nós tivemos uma igualdade de resultados em pacientes que são tratados exclusivamente pelo SUS. Você acha que precisa mexer na Constituição, deputado? Eu acho que mexer na Constituição não, mas é preciso dar consequência à Constituição na interpretação de alguns artigos pétreos da saúde. Um deles é a integralidade. É preciso definirmos que integralidade queremos, né? É preciso definir um padrão de integralidade. Para sair dessa cilada do tudo para todos, a Constituição ela tem uma direção clara de pensar a saúde como direito, o dever do Estado, mas é preciso haver uma delimitação. Seja da mesada do filho, o nosso orçamento doméstico, o orçamento dos governos, eles são finitos. E é preciso reconhecer nessa finitude o que é prioridade e como vai ser gasto. E o padrão da integralidade resolveria muito desses problemas. Olha, nós temos como padrão de integralidade esse tipo de medicamento porque ele resolve 95% dos casos. 5% nós vamos resolver de outra forma, mas é um padrão de integralidade. Então é preciso discutir isso. Eu queria retomar um pouco mais a agenda política e polemizar um pouco com o Pimenta, até para a gente marcar posições aqui. Eu quero dizer meu compromisso, eu até fico tentando fugir dessa cilada de ser um parlamentar monotemático, né? Tenho me envolvido com muitas agendas, mas são 30 anos de militância nessa causa, no exercício de muitas funções públicas. E eu quero dizer o seguinte, os governos, de modo geral, gastam pouco com saúde. São todos os governos. Esse é um defeito. Eu acho que o governante, ele olha assim e fala, esse negócio está muito complicado, se gastar muito ou pouco ainda vai continuar complicado e vai para outras agendas mais produtivas do ponto do seu resultado. Isso é muito ruim para a saúde, mas é inequívoco, né, que nos últimos anos e nesse ciclo de governo federal, nós aprofundamos muito essa defasagem do financiamento, muito. Até porque a presidente Dilma vai ficar com a sua biografia manchada
por aspectos que foram grandes traições ao movimento social. Nós levamos 12 anos discutindo a regulamentação da emenda constitucional que criava obrigações mínimas por ente de governo. Passou, o município é 15, passou, o Estado é 12, continua com muitas mandracarias contábeis, passa um tanto e resta a pagar, mas enfim, foi um grande avanço. Estados e municípios têm uma curva inequívoca de aumento de gasto em saúde. E o governo federal? O que fez? Retirou, fez com que sua bancada, sua força no Congresso, quando tinha, porque já não tem mais, votasse contra esse mínimo constitucional e disse que seria a variação do PIB. O orçamento anterior acrescida a variação do PIB. Isso significou uma subtração de expectativas no orçamento da saúde da ordem de 50 bilhões de reais, que não resolveriam todos os problemas, mas resolveriam muitos problemas. E para agravar, além dessa, que eu julgo uma grande traição ao movimento social, essa manipulação que houve da norma constitucional, porque olha que coisa incoerente. E quando aprovamos a Constituição, o governo federal detinha pouco mais de 50% das riquezas, mas era responsável por quase 60% do gasto total em saúde. Hoje o governo federal detém mais de 70% das riquezas tributárias do país, mas o ano passado, do total de gasto da saúde pública, o governo federal contribuiu só com 44%. Ou seja, aumenta a concentração de riqueza do governo federal e diminui a sua participação no total do financiamento do SUS. E isso, e vou concordar com o Pimenta, é um defeito dos governos e republicano, mas se agravou muito nos últimos anos. E agora, é incrível como isso está sendo polemizado, na tesourada, né, porque esse eufemismo aí de ajuste, né, na realidade, esse conserto tardio que é feito, né, no desastre econômico do país, a maior vítima foi a saúde. É a primeira agenda, qualquer pesquisa de opinião pública, a primeira agenda de preocupação do cidadão é a saúde. E é também aonde o governo federal fez o maior gasto, considerando uma única política. 12 bilhões de reais. Vai morrer muita gente. Essas coisas não se vê, né? A estatística ela é fria, né? Mas a repercussão na ponta é isso que o senhor vai ver. Vai ver mais gente com cirurgia atrasada, vai ver mais gente com dificuldade de acesso, mais gente nos tribunais, porque não tem como esse recurso não fazer falta. Já havia um estreitamento. Então, dizer de forma solidária, sem personalizar nenhuma questão, são dados históricos. Nós agravamos muito a situação da saúde nos últimos anos. E para piorar, ainda vai ser assunto, viu, Pimenta, importante aí da agenda nacional, a tal da Agenda Brasil. O presidente do Senado atravessa a discussão das duas câmeras e faz um pacto com o ministro Levi, com o aval da presidente, está elogiando, agora precisa elogiar alguém, está com a base política muito fragilizada, elogiando o presidente e o senador Renan Calheiros. E nessa malfadada agenda, que vai lá, tesoura mais benefícios sociais, direito das pessoas, pasmem, há uma proposta de que o SUS agora seja pago de acordo com a classe social. Está na agenda oficial da Agenda Brasil, que não é uma agenda do governo ainda, mas que tem respaldo da presidente. Negócio assustador. O ministro Quioro, que é um militante da saúde, ontem já se manifestou para dizer, comigo não, eu não tenho nada a ver com isso. Mas está na agenda oficial do tal do ajuste. A Agenda Brasil, são 20 e poucos pontos, alguns já estão no Congresso, mas o senador Renan Calheiros faz essa péssima contribuição à nossa história de colocar uma proposta inconstitucional, desrespeitosa, dizendo que agora o SUS vai pagar por classe social. Então, nós estamos vivendo um momento muito ruim em termos de SUS, do ponto de vista da estrutura federal. Mas nada de concreto ainda, né, Antônio Jorge? Dessa agenda do Renan. Espero que não, né? Espero que não. O concreto é que, realmente, concordo com o Antônio Jorge, houve um corte aí devido a essa crise fiscal, de 10 bilhões aí, ou mais um pouquinho da saúde, e isso tem um impacto muito grande na população, na assistência à saúde, principalmente dos mais pobres, sabe? Concordo com isso. Agora, historicamente, se a gente pegar no ano 2000 para 2015, a gente vê que os gastos com saúde elevaram 5 vezes mais, tá? 5 vezes mais. E na minha avaliação, casa é saúde, cultura é saúde, emprego é saúde, E nesses dois governos, do Lula e da Dilma, que a gente viu, transferência de renda, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, todos esses programas sociais, geração de emprego, de renda, todos esses programas sociais garantiu mais vida para a população brasileira. A expectativa de vida do brasileiro aumentou
e a desigualdade pelo menos reduzir um pouquinho, tá? Então, na nossa avaliação, houve um incremento maior de investimento na saúde. No entanto, acho que é consenso aqui. Ô, Pimenta. É consenso aqui. Não são insuficientes esses recursos. E por isso eu proponho essa questão da taxação das grandes fortunas. Pois não, Mas doutor. esse aumento de gasto com a saúde, ele não é de uma forma tão simples assim. Há 15 anos que se gasta na saúde o mesmo que se gastava 15 anos atrás. O Brasil gasta por pessoa, por ano, menos de $300. Ou seja, não chega a R$700 por pessoa por ano. A média mundial gasta cerca de $600, o dobro. Ou seja, R$1.500 por pessoa ano. Então, é claro, é fácil de enxergar. O financiamento do SUS, ele é muito abaixo do que a média mundial, até abaixo de outros países mais pobres que o Brasil. Então, é quase impossível dar toda essa assistência a todos os cidadãos do Brasil com esse financiamento que nós temos hoje, que é o mesmo de 15 anos atrás. O que aumentou, não aumentou em percentual por pessoa, porque o PIB, o aumento das riquezas do Brasil aumentaram. Então, isso aumentou na mesma proporção, muito menos do que deveria aumentar. E nós sabemos que a medicina hoje é muito mais cara do que há 15 anos atrás. As inovações tecnológicas. Há 15 anos atrás, o principal exame existente era raio-x e ultrassom. Hoje nós temos ressonância, tomografia, PET scan. Nós temos hoje uma medicina que é muito mais cara. Então, é totalmente equivocado o financiamento do SUS no Brasil. E é, assim, de dar náuseas quase a falta de sensibilidade da Presidente da República de não enxergar hoje que é preciso investir mais na saúde. Que está, às vezes, gastando mais porque não está financiando adequadamente a saúde. E principalmente na questão de rever hoje a tabela de procedimentos de financiamento dos procedimentos médicos hospitalares. Muito bem, quem quiser mais informações, eu sei que vocês têm muitas outras ainda para passar para a gente, mas nos dias 14 e 15 de setembro, esse debate continua aqui na Assembleia, um evento sobre a judicialização da saúde, com parlamentares, especialistas e também aberto à comunidade. Muito obrigado aos senhores pela participação aqui, foi muito bom conversar sobre esse assunto, que é polêmico, né, e que interessa a todo mundo, né, porque a saúde mobiliza famílias aí que estão preocupadas e também tem a questão dos recursos públicos, especialmente nas prefeituras, como vocês disseram. Muito obrigado pela audiência e o Assembleia Debate termina aqui. Até o próximo programa.